estamos aqui reunidos numa situação nova, extraordinária, e nova para nós, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Em lugar dos seminários com a presença de público, nós estamos fazendo na plataforma digital, o Zoom. Antes de apresentar os nossos convidados aqui, vou pedir um brevíssimo meio minuto para os nossos comerciais mostrar a logomarca dos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Está aí a tela com todas as logomarcas. Agradeço a todas essas empresas. Peço para que agora a tela seja retirada, para que eu possa dar minhas boas-vindas aqui aos 3 participantes desse seminário de hoje à tarde. Começo pelo Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, economista conhecido. Ilan Goldfein, também ex-presidente do Banco Central. Aliás, ambos foram primeiro diretores do Banco Central, quando eram mais jovens, e depois, com a maturidade, chegaram à presidência. São ambos economistas conhecidos de todos. E temos também aqui conosco o José Berenguer, que é presidente do JP Morgan no Brasil. JP Morgan, que é o maior banco americano e um dos maiores bancos do mundo. O tema de hoje, como todos nós sabemos, é a pandemia do Covid-19, os seus efeitos sobre a economia e sobre as sociedades, e que respostas de política econômica os países em geral e o Brasil em particular podem e devem dar a esse enorme desafio que se coloca diante de todos nós. Um pequeno roteiro da nossa conversa aqui, nós começaremos discutindo o que essa crise tem de diferente das anteriores, em particular do que ela tem de diferente da crise de 2008. Avaliaremos em seguida quais são as respostas que os principais países deram até aqui à crise, tanto do ponto de vista, digamos, do tamanho da resposta, como também da qualidade da resposta. O terceiro item, evidentemente, é uma avaliação sobre o Brasil, tamanho da resposta, qualidade da resposta até aqui, e terminaremos com uma discussão sobre: é possível vislumbrar a retomada, sei e quando, ela será lenta, ela será rápida, enfim, o que o futuro nos reserva, se é que é possível fazer previsões a essa altura sobre o futuro. Eu queria pedir, à luz desse roteiro que eu estabeleci aqui, que o Armínio Fraga fizesse as considerações iniciais brevemente, 3, 4 minutos, Armínio, eu controlo, para que a gente possa iniciar a nossa conversa aqui. É sempre bom participar de eventos do Instituto Fernando Henrique, mesmo num momento como esse difícil, talvez até especialmente num momento como esse difícil. Eu vou tecer rápidos comentários sobre um pano de fundo que vigorava antes da chegada desse asteroide, esse verdadeiro asteroide aí que atingiu o nosso planeta. Era um mundo que tinha para trás a gigantesca crise de 2008-2009, uma crise muito grande na Europa. Nesse período, o dinheiro no planeta foi muito barato, juro muito baixo, dinheiro quase que de graça. Como sempre acontece na história, nesses períodos de alta liquidez, excessos foram se acumulando e nós já, então, vivíamos uma clara sensação de fim de ciclo, com assim alguns pontos frágeis aí pelo mundo afora: China, dívidas de empresas, mercados emergentes mais endividados. E aí, contra esse desafio que já se apresentava, nós aqui no Brasil somos atingidos. Aqui nós vínhamos de uma imensa crise a partir do colapso fiscal de 2014-15. Houve progresso nesse período, especialmente a partir da saída do fim do governo Dilma, do lado econômico, uma agenda de reformas e tudo mais, que seguia em aberto e vinha sendo objeto de discussão, talvez em ritmo mais lento do que se imaginava, a partir da eleição do atual presidente. O atual presidente chegou com ideias não liberais, em geral, não só na economia, e um ministro, um economista liberal, formado na Universidade de Chicago. Havia uma expectativa
de reformas. O mercado já vinha mais animado a partir da guinada que aconteceu no governo Dilma. O Ilan está aqui conosco, parabéns, Ilan, pelo belíssimo trabalho. Governo Temer, Armínio. Governo Temer, perdão. E as coisas, infelizmente, se decepcionaram. O Brasil levou essa trombada com uma economia crescendo muito pouco, com investimento nos menores níveis da história. Então, aqui dentro já faltava alguma coisa, faltava confiança. O choque do coronavírus é o choque mais chato que tem, porque ele é um choque de oferta. Então, ele é, ao mesmo tempo, um choque que põe pressão em custos e põe uma imensa pressão, nesse caso, um choque tão grande, também na capacidade da economia produzir, na oferta da economia. Esse é um choque, sim, de dimensões inimagináveis. Ele exige uma resposta plena, nós vamos discutir isso mais adiante, mas eu acho que, assim como introdução, eu vou parar por aqui, para não avançar o sinal aí que você nos deu e também um pouco dos colegas. Muito bom. Ilan, passo a bola para você. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui também. É um momento difícil, é um momento de um choque global, um choque relevante, algo que nós vamos ter que lidar tanto na saúde quanto na saúde da própria economia. Indo para as perguntas do Sérgio, essa é uma crise diferente das que a gente sofreu no passado e diferente da que a gente está acostumado. Como sempre, a gente está preparado para crises que a gente acha que já sabia. Uma crise no mundo financeiro, uma crise subprime das hipotecas dos Estados Unidos, uma crise porque os mercados estão muito esticados, tem uma bolha. E isso estávamos o tempo todo olhando se tinha, se não tinha, estava exagerado. Obviamente, a crise veio de algo que inesperado, de um problema na saúde, um problema de um vírus, e, como disse o Armínio, é um choque de oferta. Ele nos leva a todos para casa, para se isolar, para a quarentena. Isso significa que a nossa capacidade de produzir, de gerar riquezas, é comprometido. Isso também significa que a resposta é diferente da resposta tradicional. Nós já tínhamos, de alguma forma, não resolvido, mas já tínhamos lidado com problemas de mercado. Nós tínhamos, ao longo da crise de 2008, inundado o mundo com liquidez, que significa compra de títulos, mais dinheiro, de alguma forma, resolver o problema que estava surgindo naquela época, que é uma crise financeira. Nós lidamos com os bancos, com o capital dos bancos, lidamos com as consequências dessa crise financeira, regulamos melhor, mas, nesse caso, a atuação ela tem que ser uma atuação diferente. Enquanto, naquela época, se falava muito em políticas anticíclicas, que eram políticas que você tentava, de alguma forma, sustentar a demanda, vão consumir um pouco mais, vão investir um pouco mais no curto prazo para tentar sustentar a demanda. Nesse momento que a gente está isolado, não adianta, no curtíssimo prazo, você gerar mais renda, dar mais dinheiro na mão das pessoas, porque elas estão isoladas, elas, de certa forma, não conseguem sair para produzir. O que precisa, nesse momento, são políticas que deem sustentação tanto às pessoas quanto às empresas, para elas poderem atravessar esse período delicado. Quanto mais a gente conseguir dar suporte para pessoas, para as empresas, menos a gente vai sofrer em termos do que a gente chama do produto potencial daqui para frente. Quanto mais a gente conseguir manter a economia saudável, para que na recuperação a gente consiga crescer mais, é o melhor. Esse é o que a gente tem que hoje olhar. E aí a pergunta é como a gente dá suporte. De um lado, os mais necessitados e os que precisam de mais
ajuda aqueles que vão ficar sem renda, aqueles que têm menos poupança, menos condições financeiras, aquelas empresas que têm menos liquidez ou que têm menos recursos. Nós vamos detalhar as medidas lá na frente. Deixa eu passar a bola para o Berê. Agradeço a tua excelente exposição, mas segura um pouquinho essa parte digamos, do detalhamento. Berenguer, eu passo a bola para você e queria aproveitar o fato de que você está ali com a mão no manche de um grande banco americano, enfim, a representação do banco, a presença do banco no Brasil. E você viveu isso em 2008, você já tinha uma posição de destaque no setor financeiro. Assim, olhando do cockpit do piloto, o que te chama a atenção como as grandes diferenças entre o ontem e o hoje? É um prazer estar com todos vocês aqui. Boa tarde a todos. A grande diferença que eu vejo em relação a 2008 é que a crise de 2008 foi uma crise financeira e que trouxe impactos nas vidas das pessoas, na medida que as pessoas não tinham certeza se o emprego estaria ali disponível, estaria lá nos meses seguintes, e também houve uma queda brusca no valor dos ativos, dos investimentos de todas as pessoas. Desta vez, a gente tem esses mesmos componentes e adicionaria o componente da saúde. Todo mundo está com medo de ficar doente e a gente tem também uma atividade de mídia social muito maior do que a gente tinha naquela época. Então, as histórias que chegam são horrorosas e a combinação disso tudo me faz sentir bastante inseguro em relação a qual será o caminho da retomada. E aí, olhando para trás, toda a crise que a gente passa, a gente acha que foi a pior, né? Se pegar todo o plano cruzado, Collor, a Ásia, a Rússia, nossa desvalorização, México, .com e 2008, enfim, tudo é muito intenso e a gente se sente muito inseguro com isso. Queria dar para vocês alguns números, saiu hoje no nosso research aqui do JP Morgan, a gente está esperando que no primeiro quarto, isso nos Estados Unidos, a contração seja de 10% do PIB. No segundo quarto, de 25% do PIB. Primeiro trimestre e segundo trimestre, né? Isso. Menos 10 no primeiro trimestre, menos 25 no segundo trimestre. No terceiro trimestre, 8% de aumento do PIB, ou de crescimento. E no quarto, 4%. Então, assim, o que esse report, essa opinião do banco me mostra? É que vai ser uma recuperação em V. Vai ser uma recuperação rápida. Óbvio que a gente não vai compensar menos 10, menos 25 durante o ano. Lembrando que os mercados estão sempre olhando os anos seguintes, tanto para avaliação de bolsa, como avaliação de capacidade de pagamento das companhias. Então, precisa ter um certo cuidado com isso tudo que está acontecendo. Eu não sou excessivamente otimista e também não sou excessivamente pessimista. E, de novo, eu me lembro de todas essas crises que eu mencionei aqui, a gente sempre achava que a coisa não tinha saída, e que os danos que tinham sido causados eram irreparáveis. Sem dúvida, dessa vez, eu tenho a impressão que o quadro é mais complexo e vai exigir medidas muito mais fortes do que foram adotadas nas últimas crises. Mas eu acho que a gente tem capacidade para superar esse momento e vamos sair dessa. E o momento é de calma e de cautela, de nenhum tipo de risco excessivo. Muito bom, Berê. Então, pipocando aqui várias perguntas na direção de a recessão é inevitável, ela é grande, e quanto tempo durará? A gente já teve alguns elementos aqui para pensar a esse respeito, pelo menos, digamos, no primeiro e no segundo trimestres, vamos assistir a uma contração enorme da economia, isso terá um reflexo sobre, digamos, o resultado do ano em seu conjunto, mas para o final a gente discute aqui, eu peço um minuto de paciência, olhando 2021 e 2022, se a crise se prolonga ou não se prolonga. Arminio, queria passar para a segunda etapa do nosso roteiro e pedir uma avaliação sua a respeito das respostas de política econômica que têm sido dadas pelos principais países e pelos principais organismos multilaterais. Me refiro ao Banco Central Europeu, por exemplo. Queria ouvir, digamos, tanto do ponto de vista, digamos, do tamanho da resposta quanto da qualidade da resposta. Os países que agiram rápido e foram direto na raiz do problema estão mostrando bons resultados. A própria China, que foi assim, onde isso começou,
pôs em campo uma resposta muito draconiana de isolamento radical, e hoje os números já estão bem melhores lá. Eles também, como fizeram, aliás, em todas as crises que eu acompanho desde a década de 90, quando a China passou a ser assim, um player importante, eles sempre fazem o lado anticíclico também. É uma economia ainda bastante assim, dirigida pelo partido, e isso eles fizeram como poucos. Mais interessante, eu acho, são os casos de alguns países menores, aí, destaques para Singapura, Coreia. Os países asiáticos, em geral, eles agiram muito rápido, eles fizeram, introduziram isolamento em algum grau. Onde não tinha isolamento, eles tinham uma política assim, muito científica de identificação de casos, identificação de cadeias de contatos pessoais, ou seja, é um grau muito fino de administração. E a coisa está indo bem. Na Europa, a coisa não foi assim, tampouco nos Estados Unidos. Eles fizeram políticas assim, mais tímidas e eles estão atrasados. Então, assim, de políticas de saúde ou de políticas econômicas? Você está trabalhando nessas duas áreas na tua resposta. De saúde, sobretudo. Além disso, esses países todos têm bancos centrais trabalhando com algum espaço de manobra, não tem muito, porque os juros estão muito baixos, mas muito atentos aos indicadores de liquidez. O dinheiro, na verdade, numa economia é uma espécie de um sangue no corpo da gente, então eles ficam de olho para ver se não tem nenhum entupimento, nenhum derrame, e isso está funcionando, e é uma resposta clássica. Eles também não têm problema de inflação, então eles podem, apesar de ser um choque de oferta, não há assim, nenhuma inflação visível. Ele é um choque também de demanda, isso matou as expectativas, e não tem sido necessário nenhuma providência nessa linha. Eles também não têm um problema de fragilidade fiscal ou propriamente cambial. Eles têm muito mais espaço. Eu posso deixar passar a bola para os meus colegas, mas eu vejo um contraste, só para passar ela já com uma certa direção. Há um contraste com o Brasil. O Brasil tem espaço para reagir, deve reagir, mas o Brasil larga de uma posição frágil, não na inflação, com certeza, mas no lado fiscal. E no Brasil, assim, eu temo que vai ser preciso separar com muita clareza o que vai ser feito, de tal forma que não se interprete o que deve ser feito como sendo uma enorme derrapada estrutural no lado fiscal. Acho que é um pouco assim esse o pano de fundo, e é diferente dos demais países, porque o Brasil não vai conseguir ir tão longe quanto em outros países. Aqui, a capacidade que nós temos de testar maciçamente praticamente inexiste, nós vamos correr atrás, e muito menos de fazer esse trabalho mais sofisticado de identificação e providências tomadas quase que a nível pessoal. Então, nós estamos trabalhando aqui num ambiente diferente. Temos ambientes também onde a doença tende a se proliferar com mais facilidade, é difícil fazer isolamento numa favela. Então, tem um grande ponto de interrogação aqui do nosso caminho. Vou passar a palavra para o Ilan. Antes, deixa eu tentar aqui, para meu consumo pessoal, e quem sabe seja outro, fazer um resumo da tua exposição. Você está basicamente na comparação com os países europeus e com os Estados Unidos, dizendo nós temos menos espaço fiscal e temos mais, e com os países asiáticos, e menos capacidade de fazer o chamado isolamento vertical, focalizado e pontual, porque nos falta a base de informação necessária para fazer a sintonia fina. É uma tradução fiel do que você disse? Ela mas eu aí posso complementar rapidamente. Assim, eu tenho sido um defensor ardoroso de austeridade como regra, para nós, justamente numa hora dessas, termos espaço para uma resposta audaciosa, convincente. Nós não construímos esse espaço em toda a sua plenitude, mas avançamos bastante. E mais, eu tenho bastante convicção em dizer que há espaço, sim, desde que ele seja apresentado como o que é, uma medida temporária para combater um problema muito grande. As consequências de não se atuar na frente social com recursos fiscais, sobretudo,
seriam dramáticas. E eu tenho a impressão que isso não é difícil de se entender, e acho que cabe ao governo atuar calibrando as expectativas com clareza. Ilan, queria que você entrasse aqui no embalo da resposta do Armínio, fazendo a avaliação do mundo, mas já engatando na avaliação sobre o Brasil, qual é o espaço fiscal. Eu te faço uma provocação. Não chegou o momento de mandar as favas da restrição fiscal para poder salvar a economia e as pessoas no momento de absoluta emergência, e depois nós damos tratos à bola para resolver os problemas que nós estamos criando agora no futuro? Ou isso é uma maneira tosca de encarar o problema? Eu acredito que não há essa visão ou esse trade-off aí, essa troca, porque os regimes que a gente construiu nos últimos anos, tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto o teto de gastos, são arcabouços que foram construídos de forma que a gente conseguisse financiar esses gastos acima da nossa arrecadação ao longo desses anos todos. E esse ano não vai ser diferente. O que é diferente nesse ano é que as necessidades vão ser muito maiores, porque a crise foi muito maior. Então, o que significa isso? Significa que nós temos, dentro desses regimes, a capacidade de ter excepcionalidade para a crise. Você faz um déficit elevado, grande, para poder, depois, ele acabar sendo financiado. Para ele poder ser financiado, no futuro, o teto de gastos tem que se manter, a responsabilidade fiscal tem que se manter no futuro, até para que as pessoas hoje possam financiar o que vai ser mais 5% do PIB, ou até mais, de gastos focados naqueles que você realmente precisa dar suporte no momento que vem uma crise completamente inesperada. Não há contradição. Há uma necessidade de manter o arcabouço. O mesmo vale para o arcabouço monetário, que tem menos discussão no momento, mas a mesma coisa, tem que pensar em manter o arcabouço do Banco Central. Da mesma forma, o nosso arcabouço institucional político tem que ser mantido nesse momento. Então, a gente tem dentro do nosso arcabouço a capacidade de usar os recursos, só que tem uma grande diferença, que aí eu concordo com o Armínio, nossa capacidade de ter uma dívida muito elevada lá na frente é menor do que os países desenvolvidos. Então, nós vamos ter que olhar com mais cuidado onde é que nós vamos usar os recursos nesse momento. Não dá para dar um cheque em branco para todo mundo. Só para colocar em números, e aí vou pedir tua ajuda. Quer dizer, esse pacote que acabou de ser aprovado pelo Congresso americano, de 2 trilhões de dólares, em termos do PIB americano, isso representa o quê, em termos percentuais? Isso vai representar 1, 2% do PIB, e eu acho que, mas quando você vai juntar tudo, isso vai acabar dando um tamanho bem mais elevado. Estou falando eu acho que vamos chegar em vários países a tamanhos como 5% do PIB, e em alguns lugares até chegando mais perto de 10% do PIB, que são montantes muito representativos. E aí minha pergunta é, digamos, quando a gente discute espaço fiscal no Brasil, eu sei que não há, digamos, uma matemática exata, mas, digamos, qual é a nossa capacidade de expansão fiscal em termos de acréscimo, em termos de gasto, déficit e dívida em termos de percentual do PIB? Não é um número mágico, porque depende do que nós mesmos, que somos os credores da dívida, estamos dispostos a financiar. Nós vamos chegar a uma dívida de 85% do PIB, em termos brutos, vamos chegar a 90% do PIB. Nós, porque não são os estrangeiros que retêm a dívida, somos nós mesmos, o dinheiro que a gente tem aplicado nos fundos que estamos financiando a nossa dívida. Então, quanto que a gente está disposto a financiar vai depender de como é que a gente age nesse momento, como é que a gente vai sair lá na frente. Então, por exemplo, eu acho que pelo menos não vamos ter mais 3%, 4% do PIB, certamente. Tem um ponto a mais, Sérgio, que eu quero colocar, é que dentro desse quadro, que é um quadro mais frágil, mais difícil, tem 2 pontos que podem nos ajudar. É sempre mais difícil ver pontos que nos ajudam nesse momento de crise. Um é que o nosso balanço do setor público é um pouco melhor do que já foi no passado.
Em que sentido? Hoje a gente depende muito mais de nós mesmos para financiar do que dos estrangeiros, que tem um percentual muito menor, e o nosso percentual em termos de reserva de dólares, hoje temos no setor público, no balanço do Banco Central, 20% do PIB em reservas. Por que isso é importante? E aí eu vou terminar a minha avaliação. É porque no momento que você tem uma crise, você tem uma depreciação do câmbio. O câmbio perdeu mais ou menos 25% do seu valor. Se você tem 20% em dólares, isso significa que você tem no balanço do Banco Central e no balanço do governo mais quase 5% do PIB, que reduz a nossa dívida líquida, e esse recurso você vai precisar para gastar esse período. Berenguer, eu queria te ouvir a respeito, digamos, da capacidade que o sistema financeiro tem de prover crédito às empresas que vão precisar de crédito. Muitas vezes, empresas que não têm um acesso fácil ao sistema financeiro, têm dificuldade de apresentar garantias. Qual é a tua visão deste problema, do papel que o governo pode desempenhar? Lembro aqui que o Armínio, Alexandre Sheikman e o Vinícius Carrasco apresentaram uma proposta relativa a esta questão que eu estou levantando. Queria te escutar a respeito. Bom, obrigado, Sérgio. O primeiro ponto, só eu queria fazer um contraponto ao que o Armínio e o Ilan colocaram. Do ponto de vista relativo, todos os países vão ter uma dívida maior. O que eu acho que a gente tem de diferente das outras crises é que o custo de carrego dessa dívida está extremamente mais baixo em relação ao que foi no passado. Então, essa variável do custo da dívida tem que ser colocada em consideração. E por conta de taxas custo, de juros muito baixas. E eu suspeito, os modelos todos agora estão muito confusos por causa dessa parada abrupta, mas eu não acho que a gente está num cenário de ter uma retomada violenta de inflação. Portanto, vamos poder continuar praticando taxas de juros baixas, lembrando que mais ou menos 50% da dívida ainda está indexada ao Selic. O segundo ponto, só para adicionar um dado concreto, ontem saiu o valor detido por investidores estrangeiros da dívida interna, está em 10%, é muito pouco e as reservas são mais que suficientes para enfrentar essa turbulência. Em relação às medidas, só um comentário, depois eu vou entrar na questão das empresas do crédito. Eu acho que a gente está fazendo bastante coisa, mas vamos dizer, a transmissão na ponta não está acontecendo. Lembrando que aqui no Brasil, diferente da China e de outros países, a gente tem algumas amarras, TCU, Procuradoria, etc., que faz com que o processo seja um pouco mais lento. Eu acho que é o momento de dar um tiro de bazuca. E se fosse errar, eu erraria para mais, para rapidamente corrigir. Então, eu adotaria mais algumas medidas. A gente tem discutido na Febraban com o Banco Central, que, aliás, tem sido um diálogo bem profícuo, essas novas medidas ou coisas adicionais que poderiam ser implementadas para ajudar, por exemplo, na questão do crédito. Em relação ao crédito, eu acho que hoje a gente tem uma realidade bem diferente de 2008. Por quê? O sistema passou pelas dores da crise, as coberturas de liquidez, a questão de capital. Os bancos estão numa situação de vamos dizer, saúde em termos de capital e liquidez muito maior. Então, há uma capacidade de emprestar. Óbvio que nesse cenário terrível que a gente está vivendo, a propensão a assumir risco ela fica menor. Em contrapartida, a gente tem uma série de instrumentos que foram criados, como a central de recebíveis de cartões, a cobrança registrada, enfim, uma série de sistemas que foram criados nos últimos anos que fazem com que a gestão do colateral para algumas operações de empréstimo seja muito mais eficiente. E justamente para o segmento que tem menos acesso, pequenas e médias empresas e pessoas físicas. A proposta que o Armínio participou na elaboração usa lastro de cartão que hoje estão dentro de uma central que controla esse ecossistema. Então, a gente tem recursos que podem ser usados. Eu acho que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. A proposta de empréstimo para as empresas, pequeno porte, para salário, onde vai haver uma espécie de divisão do risco entre o Tesouro e os bancos, também acho que é bem interessante. De novo, são propostas de curto prazo, mas que, de novo, trata-se de uma situação de curto prazo. Eu não acho que essas propostas necessitarão estar em vigor por muito tempo. Queria que você falasse sobre essa questão do crédito, você tratou dela nessa proposta, mas que você se estendesse um pouco mais sobre a necessidade também de dar suporte via
programas de transferência direta de renda para aquela população que não está no mercado formal de trabalho. Tá. Eu queria fazer 3 pontos bem rapidamente. Um é só para complementar o Willa. Os 2 trilhões nos Estados Unidos, o PIB americano é 22 tri. Tá? Então, é 4,5% do PIB, uma coisa assim, um pouquinho mais. E eu acho que no Brasil, não sei se eu iria até 4,5%, porque outras pressões existirão, não de natureza fiscal direta, mas por financiamento, atrasos e coisas do gênero. Eu acho que o Brasil poderia ir a 3%, 4% do PIB, mais alguma pressão de financiamento, em função das características que são recentes, que os dois mencionaram antes de mim. Então, eu estou de acordo, eu fiz questão de registrar isso rapidamente, para que não se confunda isso com frouxidão fiscal, com uma ideia de que a longo prazo o Brasil isso vai ser um desvio de rota. Isso não há por que isso ser um desvio de rota. Com relação ao crédito, a única coisa que eu complementaria ao que o Berenguer disse, diz respeito a uma situação peculiar. Nós temos agora muitas empresas que não estão sofrendo uma redução cíclica de receita. Tem muitas empresas que zeraram a receita ou que perderam 2/3 da receita. E é pouco provável, ou quase que impossível, que os bancos não emprestem dinheiro para estas empresas. E é até bom que seja assim. Eu acho que, imagina se o Brasil entra numa situação como essa de hoje, com o sistema bancário fragilizado. Ia ser um pandemônio. Então, é bom que os bancos sejam cuidadosos. E aí eu acho que há um espaço importante para o governo para linhas que vão já nascer sabendo que serão deficitárias na média. A expectativa é que, no nosso desenho, que as empresas voltem ao normal e aí, a partir desta normalidade, elas possam dirigir um pedaço das suas receitas para pagar essa dívida, que vai ser feita em termos também absolutamente subsidiados. Isso é a sociedade dando uma resposta para se autoproteger, para evitar desemprego, desalento, falências desnecessárias, etc. E por quê? Porque isso não foi obra de má gestão, de desleixo, isso foi um asteroide que atingiu o nosso planeta. Por último, e talvez o ponto mais quente do momento, eu diria, difícil dizer, tem tanta coisa difícil, mas eu vejo com crucial importância uma resposta rápida e bem administrada e prática para o buraco que surgiu na vida de dezenas de milhões de pessoas. Nós estamos falando de 100 milhões de pessoas que viviam ou na informalidade, ou tinham pequenas empresas, microempresas, que estão assim, ao alento. Tá? Não há desemprego para todos, mas há uma colossal perda de renda. E o Brasil tem 2 mecanismos prontos para fazer essa política chegar na ponta, que é o que importa nesse momento, o mais rápido possível, porque essa história já começou, já se vão aí 2, 3 semanas. Então, seriam elas o Bolsa Família, que poderia, em primeiro lugar, passar por uma eliminação da fila, isso já está acontecendo, e deveria ter também um aumento no seu pagamento, e o cadastro único, que é um cadastro enorme, que identifica pessoas de baixa renda, que também pode ser um conduíte natural excelente. Não é preciso, aqui nesse caso, não é preciso inventar nada. É soltar o dinheiro. Eu acho que esse programa, grande programa, com um esforço de cadastramento em paralelo, poderia chegar a atingir 100 milhões de pessoas, e o que sem dúvida alguma vai ser um buraco social nunca visto aqui em todos esses anos de altos e baixos da nossa economia, necessita que isso ocorra rapidamente. Então, a minha esperança é que o governo entenda e demonstre à sociedade que isso é uma questão realmente absolutamente única e que ele reagirá à altura do problema, indo na veia com essas transferências. Ilan, eu vou te passar a bola. Aliás, faço uma propaganda da excelente entrevista que você deu hoje ao Valor Econômico. Eu recomendo que todos e todas que estejam aqui nos assistindo leiam a entrevista. É uma entrevista realmente refletida, vai aos pontos. Queria te fazer 2 provocações.
É hora de aumentar o investimento público? É esta a resposta boa de política econômica? Ela responde às necessidades do momento? Outra questão que se coloca, é hora de fazer um aumento da tributação sobre os mais ricos para que haja um financiamento de uma espécie de fundo social de emergência para evitar, digamos, os efeitos mais duros da crise? Ou nós estamos aqui confundindo o conjuntural com o estrutural? A gente deveria pensar qual é o melhor uso dos recursos no momento onde o que importa é a gente conseguir atravessar esse período. Essa crise não é uma crise para sempre. Nós sabemos que é uma crise transitória. Quanto mais a gente conseguir focar os recursos no que precisa, melhor vai ser a saída. Fazer um investimento público no momento tem os seguintes problemas. Primeiro, não vai proteger imediatamente aqueles necessitados. Segundo, vai levar tempo. Até você conseguir, de fato, aquecer a economia, você vai levar isso alguns meses, vai ter passado o tempo. Terceiro, como eu comentei no começo, não é um momento de políticas anticíclicas clássicas. Nós não precisamos, no curtíssimo prazo, mais demanda. Depois vai precisar, mas não no momento. A segunda pergunta, como é que você financia depois, uma vez que a dívida vai subir? Ela vai subir no mundo todo. Nós vamos ter que, de alguma forma, socializar, distribuir esse aumento da dívida, não só no Brasil, mas no mundo. E aí a discussão vai se colocar como é que você vai fazer isso. Você vai ter que aumentar imposto, você vai ter que reduzir gasto, você vai ter que reduzir benefícios, e aí essa questão vai se colocar. O que eu recomendo no momento é não entrar nessa discussão nesse momento de como não vamos pagar lá na frente. O que importa é manter o arcabouço, manter a lei de responsabilidade fiscal, manter a regra de ouro, manter o teto de gastos e foca nos pontos que o Arminio colocou. Vamos resolver o problema dos milhões de necessitados. Vamos focar na ponta dos pequenos e médios empresas. Eu te fiz uma provocação, digamos, com o repertório da esquerda, vou te fazer uma provocação com o repertório da direita, que diz, bom, essa é a hora de radicalizar as reformas. Então, corta 50% do gasto com funcionalismo, aprofunda, digamos, o ajuste da máquina pública. É a maneira correta de abordar? Eu acho que a gente tem um orçamento, não só o orçamento fiscal, mas nós temos o orçamento da nossa energia, nossa capacidade política, nossa capacidade do que fazer. Nós temos programas muito relevantes de curtíssimo prazo. Eu fui e continuo sendo muito a favor das reformas, da privatização, das questões das reformas tributárias, da questão das reformas administrativas. Eu acho que essas reformas são muito relevantes. Vamos esperar um pouquinho, vamos focar nas questões emergenciais, que não vamos ter que fazer nas próximas semanas. Nós não temos uma cooperação política tamanha que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a sua provocação, à esquerda, eu estou dizendo, vamos discutir isso lá na frente, como não vamos financiar, e a provocação à direita é foca no emergencial, no que de fato não vamos precisar, que é dar suporte a um buraco que vai acontecer no curtíssimo prazo. Posso complementar, Sérgio? Pode, depois eu queria ouvir o Berenguer. Tá, desculpa aí furar a fila. Não, só porque duas mãos, como dizem. Então, só para organizar, eu acho que existem 4 áreas onde o governo deveria reagir ligadas à crise e ligadas ao aspecto emergencial. Primeiro, reforçar o que for necessário na grande rede do SUS. Não é fácil gastar tanto, parece estranho isso, porque nós precisamos de leitos, não tem na oferta, precisamos de respiradores, todo mundo está querendo comprar respiradores, precisamos de kits de vacina, de teste, todo mundo está querendo. Mas prioridade 0, saúde. 2, social. Aí tem que fazer conta e fazer uma alocação relevante, eu diria, por 6 meses. Apoio social. E, por último, a coisa do crédito, onde, como eu disse, eu acho que algum dinheiro público vai ter que entrar, e não pouco, porque tem muitos empréstimos que não é razoável esperar
que o setor privado faça. Acho que é um conjunto de respostas que exclui um assunto que é muito velho. O Brasil está investindo muito pouco há muito tempo. Essa é uma questão que nós vamos tentar resolver e não vai acontecer da noite para o dia. Então, assim, estou de acordo com o Ila na priorização de curtíssimo prazo é essa. Depois, acho até bom e saudável. E o Congresso tem sido extremamente ativo e produtivo nessa área. Então, eu creio que em 2, 3 meses, essa agenda pode voltar a despeito do segundo semestre de eleições. Espero que seja, vamos ver assim também. Megrenga, eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso que foi dito e, em particular, sobre um eventual papel que os bancos públicos poderiam desempenhar nesse momento. Eu endosso o que foi comentado pelo Arminio e pelo Ilan. Eu acho que são os pontos que devem ser atacados, da forma que devem ser atacados. Eu não acho que está na hora de radicalizar em termos de privatização e diminuição do tamanho do Estado. Eu acho que seria adicionar mais contração no momento que a gente está precisando de renda e de dinheiro em circulação. Então, eu acho que isso está bem identificado, está bem encaminhado. De novo, tem as restrições em relação à implementação, velocidade de implementação, mas eu acho que a gente vai acabar chegando lá. Desculpa, seu segundo ponto qual foi, Sérgio? Segunda, se tem um papel em particular para os bancos públicos no Brasil neste momento. Inclusive, à luz do que disse agora o Arminio, nós temos a necessidade de estimular a oferta de equipamentos de saúde. Tem um espaço para ser ocupado. Eu não relaxaria os estándares de crédito. Eu simplesmente atuaria onde o setor não está atuando. Então, se houver algum tipo de trava no setor bancário em algum segmento, eu colocaria o banco público para atuar de forma mais agressiva. De novo, sem relaxar os estándares de crédito, a gente tem lastro para garantia dessas operações, desde que as empresas continuem vendendo. Então, eu atuaria dessa forma. Não sei se a gente precisa do BNDES mais ativo nesse momento. O BNDES está participando de uma série de iniciativas, está postergando pagamentos, etc. Eu tendo a pensar que o sistema vai poder atender com as estruturas que estão sendo montadas para endereçar as operações de crédito onde não há apetite de crédito. E aí sim, a proposta do Arminio, a proposta do empréstimo de folha, etc. Ou para pagamento de folha. Então, atuaria sim, a resposta é sim, os bancos públicos devem atuar, e eu acho que devem atuar mantendo os estándares de crédito e atuando aonde, eventualmente, tem algum tipo de falha de cobertura do sistema privado. Eu acho que a gente não deveria fazer essa distinção entre banco público e privado, a gente deveria fazer a distinção entre a liquidez que o sistema precisa e o risco de crédito. O que é liquidez? Precisa de dinheiro para rolar a dívida, precisa de dinheiro onde as pessoas estão mais ansiosas, estão precisando de mais dinheiro no momento. Agora, risco de crédito é mais complicado. Risco de crédito significa, nesse momento, nós vamos estar enfrentando segmentos que não vão ter renda nenhuma e podem ter muita dificuldade. Isso, em geral, leva a um risco de inadimplência que me parece que, nesse momento, está muito além do que o sistema pode sozinho absorver, o que significa que, provavelmente, se não tiver recursos públicos, que é do Tesouro, essas dívidas, esse cash não vai ser dado. Portanto, essas medidas que foram colocadas vai acabar tendo, de alguma forma, que colocar recursos públicos que são parte do déficit primário, que quanto mais explícito for, melhor. Fazer isso via banco público ou via alguma coisa que não coloca isso de uma forma transparente, não acho saudável para a gente. Se a gente conseguir, de alguma forma, dizer, olha, a gente está precisando de X, o Tesouro explicitamente pede um crédito extraordinário, e a gente diz, olha, é isso que vai ser colocado para resolver o crédito no curto prazo, e parece a melhor forma. Muito bom. Eu aproveito para esclarecer aqui, houve várias perguntas para saber onde foi publicada a sua entrevista, na edição de hoje do Valor. E ali você faz uma distinção muito interessante entre qual é o problema da liquidez e o problema do risco de crédito. A gente está se encaminhando para a parte final da nossa conversa, Arminio.
Eu queria aproveitar o fato de que você, além de economista, é filho de médico e também agora tem ingressado nos temas da saúde, construiu um centro de pesquisa importante para tratar dos temas da saúde no Brasil. Te perguntar a sua opinião a respeito desse debate que inflamou a sociedade brasileira nos últimos 2 dias entre proteção à vida e proteção à economia, posto o debate de uma maneira caricatural, de forma propositada apenas para provocar o debate. Queria te ouvir a esse respeito, Armínio. Tá, obrigado. Eu penso que esse na prática é um falso dilema. Quer dizer, sim, é verdade que há um choque econômico e um choque na saúde e enxerga-se um espaço para custo-benefício, para um trade-off, no ritmo do tratamento da questão. Tem algumas pessoas que advogam um caminho mais radical, que seria 2 semanas de confinamento assim, extremo, e aí depois uma volta à vida normal. Eu vejo 2 problemas fatais com essa proposta no caso do Brasil, isso saindo da pesquisa justamente dos meus colegas no IES. Elas são as seguintes. Primeiro, diz o nome do teu centro, acho que é bom divulgá-lo. Instituto de Estudos para a Política de Saúde, tá? IES. Então, aí o que nós, olhando dados das PNADs, que são dados públicos, mas que são difíceis de se conhecer, enxergamos um problema e depois tem um outro mais prático. O mais prático é que é praticamente impossível fazer esse confinamento radical aqui no Brasil. Favelas são um exemplo, óbvio, e isso por si só já dificulta. Essa peneirada radical que se propõe dificilmente ocorreria aqui. E, em segundo lugar, nós temos 38% da nossa população ou portadores de doença crônica, ou velhos, ou os dois. Então, nós estamos falando de um massacre. Então, essa opção não existe. Além do mais, uma opção de dizer todo mundo vai para a rua, vai trabalhar, não seria, entre aspas, atendida pelas pessoas que têm noção do que está acontecendo e iriam atuar observando um distanciamento social, ficando em casa dentro do possível, gastando menos porque elas têm medo. Então, olhando-se a coisa como um todo, eu realmente não vejo isso como uma solução. Ao contrário, eu acho que seria um mega problema. Isso foi objeto de uma tentativa no Reino Unido e rapidamente ela foi abandonada. A minha grande esperança é que esse modelo de isolamento social observado com relativa rigidez, no nosso caso, mais uns 10 dias, pelo menos, ele compra algum espaço para nós irmos administrando as coisas e aí, com o tempo, com a chegada da vacina e, quem sabe, com alguma cura que surja, aí o problema vai ser eliminado de vez. Infelizmente, uma conclusão assim, que tem um amparo não só humanitário, que é óbvio e deveria por si só ser suficiente, mas, a meu ver, quando a gente vai fundo e analisa a coisa, essa opção não é viável, economicamente falando também. Quando você fala em vacina, você está falando de um horizonte de tempo incerto e possivelmente muito longo, né? Eu não vejo esse assunto desaparecendo totalmente antes de nós termos, pelo menos, a vacina, mas, de preferência, vacina e tratamento. Tratamento, quem sabe, antes. Muito bem. Isso não me conduz à pergunta, que eu acho que é basicamente a pergunta final complexa dessa nossa conversa. Por quanto tempo, quando virá a retomada, será lenta, será rápida? Os danos serão conjunturais ou os danos serão estruturais, do ponto de vista das pessoas e das empresas? Ilan, jogo essa bola quadrada para você. Como você é flamenguista, você está no auge, então você certamente saberá matar no peito e sair jogando. Eu queria dizer que a gente estava no outro patamar, mas nesse caso está difícil, dada a crise que
que a gente está com o vírus. Eu acho que tem muito... As coisas não estão predeterminadas. Depende muito do que a gente for fazer. Quando a gente olha o caso da China, a gente tem um único dado possível de um horizonte temporal e, mesmo assim, não terminou. A gente não sabe ainda como vai acabar completamente o caso da China. O que a gente nos dá uma certa visão é que, se a gente conseguir, de uma certa forma, uma disciplina maior no curto prazo, isso vai ser bom tanto para o caso da saúde quanto para a economia. Porque quanto mais disciplina você tiver no curto prazo, melhor vai ser a... Só para ficar claro, Ilan, disciplina é, em português claro, ficar o mais possível em casa. Exatamente. Eu acho que o isolamento e a nossa capacidade de tentar evitar esse contágio vai ajudar, não só em termos da saúde, mas também vai ajudar a economia. Por quê? Porque isso vai permitir que talvez a gente tenha uma saída a lá caso da China, que daqui a algumas semanas a gente consiga começar a relaxar de uma forma seletiva e de uma forma cuidadosa. Se esse for o caso, e a gente não sabe, mas se esse for o caso, nós certamente vamos ter algumas semanas, provavelmente o segundo trimestre, de dados bastante negativos na economia, mas talvez ao longo do segundo semestre a gente já observe uma recuperação. Esse é um choque transitório, então vai ter uma recuperação em V. O tamanho do V depende do que a gente for fazer em termos de preservar o que eu chamei antes do nosso produto potencial, que depende do que a gente fizer para segurar as empresas e as pessoas. Quando você fala segurar as pessoas, você fala, digamos, em manter o emprego no nível mais alto possível, ou reduzir a queda do desemprego. Eu queria que você explorasse um pouco esse tema, relacionando com a questão da crise de crédito e do apoio às empresas ligado à manutenção da mão de obra. Tem muito autônomo, tem muita empresa pequena que, na verdade, empresa pequena é a própria pessoa, empresa média, que são poucas pessoas. Tudo isso significa que você conseguir que elas continuem funcionando, mesmo que nesse isolamento a demanda de simplesmente desapareceu, você consegue manter elas funcionando e quando chegar a recuperação, que algum dia vai chegar, você tem elas funcionando. Com isso, você segura o desemprego na economia brasileira. Na tua proposta, Armínio, desculpa voltar rápido para você e aí eu passo para o Berenguer. Tem digamos, um item específico sobre cobertura da folha de pagamento. Você podia dar uma palhazinha a esse respeito? Ela fala também da situação onde o setor privado não pode e não deve resolver. Tá? Daí a nossa proposta de trazer capital público na linha do que disse o Ilan. Não, então, isso tudo existe com o objetivo de amortecer o choque. E amortecer o choque é as pessoas ficarem na folha de pagamento, ainda que muitas trabalhando remotamente e outras eventualmente recebendo sem trabalhar. Não impede que se negocie os salários um pouco para baixo, acho que a lei permite 25%, isso pode acontecer, eu não considero isso não seria nenhuma surpresa. A razão do foco na folha de pagamento é uma espécie de calibragem do tamanho necessário. O nosso objetivo é preservar empregos, então a ideia é oferecer um financiamento capaz de atingir esse objetivo. Na saída, aí a conexão deve ser, embora isso possa ser alterado ou aprimorado, sobretudo na receita, na capacidade que a empresa vai ter de pagar. Então essa é a combinação. No caso das propostas, outras essas, só assim para que fique claro, a proposta mais radical, ela procura identificar casos rapidamente, proteger os mais frágeis e o resto vai para a chamada imunização do rebanho. Todo mundo vai para a rua, as pessoas mais jovens não sofrem tanto, em tese. E no caso do Brasil, como eu mencionei, ponto. Acontece que aqui nós temos dois problemas. Essa primeira rodada de identificação é quase impossível e nós temos muita gente frágil, ao contrário da maioria desses países. A Itália tem bastante. Então, esse é o ponto a se vamos dizer, evitar.
Isso significa que, não imunizando a população, vai existir um desafio que vai ter que ser administrado com disciplina, com um esforço de hábitos de higiene, de distanciamento, etc., até que surja a solução definitiva. Isso é o que está no cardápio, e nós, no Instituto, defendemos a opção mais gradual, para evitar uma carnificina. De qualquer maneira, eu vou passar a bola para o Berenguer, mas o que você está nos dizendo é basicamente o seguinte: nós vamos ter que, de alguma maneira, ainda que o problema vá se reduzindo ao longo do tempo, seja o sanitário, seja o econômico, ninguém deve ter a ilusão de que isso é um processo de curto prazo, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. O processo é mais longo. É isso? É isso. Berenguer, eu queria que você voltasse para o início da tua intervenção. Você fez aqui uma projeção com base nos analistas do banco do comportamento da economia americana neste ano. Quais são as projeções de vocês sobre a economia brasileira este ano? E para refletir aqui uma pergunta que apareceu aqui e acolá, tem risco de um repique inflacionário por conta do gasto público elevado? Nós corremos esse risco ou nós estamos, essas pessoas que perguntaram, estão vendo fantasma onde não existe? Vou começar com a segunda parte da tua pergunta, Sérgio. Eu não vejo esse repique inflacionário no curto espaço de tempo. Quando a gente sair dessa situação, eu acho que a gente vai sair diferente. A gente vai sair mais prudente, vai sair com uma certa relutância em gastar e consumir de forma desenfreada. Então, eu acho que o comportamento da sociedade toda vai mudar na medida que essa situação vá se desenvolvendo e a gente vá saindo da crise. Então, além disso, tem todas as questões conjunturais que a gente está cansado de discutir, produtividade e outros aspectos que estão aí em cima da mesa e vão continuar em cima da mesa. Então, não vejo pressões no curto prazo e talvez no médio prazo. Óbvio que a inflação tem que sempre ficar de olho, a gente tem histórico, não podemos bobear. Em relação às projeções do banco para este ano, eu brinco lá com a minha economista, Cassiana, que é muito profissional, brilhante profissional. Ela está ainda em -1 esse ano, mas conhecendo a Cassiana, acho que ela já está para fazer algum tipo de revisão para baixo. E ela está com 2,4 para o ano que vem. Posso citar aqui também. Positivos. O Mário Mesquita, que é o ex-colega meu, grande amigo, está com -0,7 para esse ano e 5,5 para o ano que vem, positivos. Então, enfim, mostrando uma recuperação em V. E eu queria só concluir minha fala, Sérgio, dizendo o seguinte: o mundo não vai acabar, é uma situação delicada. Acho que quanto mais disciplinados a gente for, na linha do que o Arminio e o Ilan descreveram, mais rápido ou menos dolorosa será a saída dessa crise. Calma, os mercados reagiram rápido demais e tem uma razão para isso, que a capacidade de absorção de risco por parte das instituições financeiras é muito menor do que era em 2008. As instituições financeiras são os grandes buffers de liquidez de fluxos, a gente não está podendo mais assumir posições como a gente podia assumir no passado. Então, por isso, os mercados aceleraram demais. Tem um amigo meu que tem uma frase ótima. Você perdeu dinheiro? Ele disse, não vendi. Então, não perdi dinheiro. Então, eu digo o seguinte, só venda se você realmente precisa fazer liquidez. Não é hora de pânico. Tem alguns mercados, de novo, que vão voltar a fazer análise e previsão. Nós já vamos começar a pensar em 2021. Óbvio que tem, olhando para a Bolsa, por exemplo, os earnings vão ser menores, mas os múltiplos podem voltar aos múltiplos anteriores. Tem risco em alguns outros mercados. Eu não gosto da posição técnica do mercado de câmbio. Acho que o mercado de câmbio está super comprado em dólar. Enfim, eu estou querendo dizer aqui o seguinte, vai passar. Tomara que passe mais rápido do que passou, do que a gente imagina que seja o horizonte de tempo. E cautela, muita cautela, porque o terreno está minado e as coisas vão gradualmente retornar ao normal. Muito bem. Olha, eu vou encerrar, mas antes de encerrar, como você disse que era a tua declaração final, dá um tempinho rápido para o Ilan e para o Arminio
fazerem os seus comentários finais, acrescentarem o que quiserem acrescentar. Se quiserem mudar de opinião, também ainda é tempo. Um pouco, o Ben no começo falou, olha, essa é uma crise que vai acabar um dia. Eu acho que ela vai acabar. É uma crise transitória. O que nós temos que estar preocupados é como atravessar essa crise da melhor forma. E eu acho que a melhor forma de a gente fazer é focar disciplina em termos de saúde e focar os gastos das nossas políticas da melhor forma possível. Foca no curto prazo em termos de dar suporte para a gente sair daqui a pouco, daqui a alguns meses, para uma recuperação da economia. Armínio, deixa eu te dar, só te fazer, digamos, incentivar eventualmente a bater um pouquinho mais de asas aqui a partir de uma pergunta que me foi enviada pelo Otávio de Barros, um pouco na linha daqui para frente tudo vai ser diferente. Do ponto de vista, digamos, das mentalidades, dos comportamentos, é uma espécie de divisor de águas esse episódio que a gente está vivendo ou não? Eu acho que sim. Em algumas áreas mais do que outras. No que diz respeito à saúde, com certeza, saúde para lidar, saúde pública para lidar com esse tipo de questão. E do ponto de vista das pessoas, para mim esse é um momento de solidariedade, sobretudo. E acho que isso é algo que nós vamos ter que praticar e observar e ver o que acontece. Eu nesses últimos dias, tenho repetido que dá para observar algumas mudanças de comportamento relevantes. No fim de semana não houve baile funk aqui no Rio, fim de semana passado. É um sinal de consciência, mas vai ser preciso paciência. Em geral, nesses momentos recessivos, as pessoas se retraem seus gastos, então isso, de certa maneira, reforça uma direção recessiva que já nasce com o próprio susto que nós levamos. Então, aí o papel do governo é crucial. Eu acho que a outra lição aqui é que, em tempos bons, o governo tem que acumular mais gordura, sabe? A gente tem que chegar na doença com saúde. Nós chegamos mais ou menos. Houve um avanço impressionante com relação ao buraco que nasceu lá em 2014, 15, mas acho que nós temos que ir além. Então, acho que na primeira oportunidade nós temos que tratar de dar uma arrumada na casa, inclusive para ter dinheiro para desenvolver esse país, que é um outro tema, mas o dinheiro hoje está mal alocado, tá? Em muitas esferas. Muito bom, gente. Olha, eu queria agradecer imensamente a conversa com vocês, porque, além de interessante, informativa, é uma diversão conversar com vocês. É um grande prazer. Nós tivemos aqui mais de 500 pessoas nos acompanhando, fizeram várias perguntas. Eu tentei dar conta delas, da maior parte, pelo menos. Me desculpem se eu não atendi a todas. Eu queria agradecer realmente, enfaticamente, a participação de vocês e fazer minhas as palavras do Armínio. É tempo de solidariedade e é tempo da gente compreender que o Estado é importante. E um Estado importante é um Estado que é capaz de acumular reservas nos tempos de bonança para ter recursos para poder gastar o mais possível nos momentos de dificuldade. Acho que é uma lição que a gente está tirando duramente desse episódio. Vamos em frente. Venceremos. Um abraço a todos.